Crentes Go! Eu sou Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaço Produções Subversivas, e estou aqui com Cacau Marques. Cacau, eu queria que você nesse momento transportasse sua mente, que se você estivesse num bistrô francês, estivesse com muita vontade de comer um prato de carne bovina, como que você pediria para o garçom? Na pressão assim, eu não vou falar não. O garçom tá aqui na tua frente, fumando, garçom francês fumando, impaciente com o turista. Eu esqueci. Allez. Je veux une assiette de bœuf. Eu sou o Cacau Marques, estou aqui com o meu querido amigo Giancarlo Marques, olha aí, quase meu parente, que ouviu essa oração primeira vez cantada por Fagner muito tempo antes dele virar o lateral direito do Corinthians. Um peixe. É isso mesmo? Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. Giancarlo Marques aqui, sim, ouvi a oração de São Francisco, aprendi com o Fagner, e eu tô aqui com o Rodrigo Quintan, diretamente do Trono de Fraldas. É, o meu trono de fralda do Game of Fezes. E eu sou o Rodrigo Quintan, diretamente do Trono de Fralda, apresentando ela, a professora de religião que adora contar uma história pra nós. Ela é muito legal, é minha amiga, é minha professora querida. Eu sou Tamires Palma, estou aqui com o Hernani Correa, Médula, eu nunca lembro como falo sobre o nome dele, mas estamos aqui com o Hernani, que é a enciclopédia de todos os nossos programas literários, né? De alguma forma ele transformou isso aqui num programa literário. Eu sou o Hernani e estou aqui com ele, recordista sul-americano de número de batismos, Jonathan Zimmer. Que absurdo. O recordista talvez de pingos de batismo de aspersão, talvez sim. Mas eu confesso que é uma dificuldade às vezes pro pastor que é menor na estatura ali, né? Ele fazer o aspersão no meu caso ali, eu tenho que me ajoelhar, daí fica aquela situação constrangedora. Vem pra piscina, irmão, vem pra piscina que você vai ser feliz. Ai. Mas estamos aqui hoje para falar sobre a oração da paz, né? A oração de São Francisco. Esse tema que a gente já estava há um tempão querendo conversar sobre. A ideia do programa é ir conversando sobre cada verso, trazendo as experiências, as impressões de cada um de nós. Espero que vocês gostem, mas começamos a oração logo depois do nosso jabá. Amém. Um ano com os Salmos, meditações diárias, textos do pastor Elben César, lançamento da editora Ultimato para o ano de 2023. Você que segue a Crentaço no Instagram já deve estar acostumado com essa locução, com essa introdução. Giancarlo Marques, desde o dia 1º de janeiro deste ano de 2023, trazendo uma devocional todos os dias, prometeu até 31 de dezembro, devocional baseada em um ano com os Salmos, meditações diárias do pastor Elben, da editora Ultimato. Todos os dias o Jean traz a leitura da devocional, uma reflexão e uma oração no final. Então você que estava procurando uma devocional, que já está no meio de fevereiro e ainda não encontrou nada, prazer, agora você encontrou a sua devocional. É só seguir @Giancarlo Marques, tanto no Instagram quanto no TikTok. Você que usa TikTok, a devocional tá lá por lá também. Mas se você segue a Crentaços no @Crentaços só no Instagram daí, você também recebe a devocional. É um post compartilhado entre o perfil do Jean, o perfil da Crentaços. Todos os dias até dia 31 de dezembro, a devocional disponível. É bom pra você fazer logo no começo do dia, ou mais no final do dia, na hora do almoço, ou quando você preferir. E mandar pros seus amigos também. O Instagram é a rede social talvez mais popular do momento, então é bom pra você compartilhar, manda lá, fala, ó, dá uma olhada, escuta essa devocional, faz junto, comenta também, curte. É muito legal o material que o Giancarlo vem produzindo desde o início do ano. E persista junto com o Jean até o final do ano fazendo as devocionais baseadas em um ano com os Salmos da editora Ultimato. E inclusive o Jean está participando desse programa que você está escutando agora.
Jean participando e já aproveitando que tá pra seguir gente, segue os outros participantes do programa, Rodrigo Quintan, Pastor Rodrigo Quintan, Pastor Cacau Marques, Hernani Correia. Sigam todos eles também, a gente vai deixar linkado tanto os perfis onde você encontra as devocionais quanto os perfis dos demais participantes do programa. Siga essa galera, muito conteúdo bom, conteúdo de qualidade, bebês, indicações literárias, textos, diversas coisas interessantes. Mas eu tô me enrolando já, então bora fazer a oração de São Francisco, a oração da paz. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Pod Crente, o podcast do blog dos Crentaços. Pod Crente de número 119, Oração de São Francisco, também conhecida como Oração da Paz. Estamos aqui começando o ano de 2023, o primeiro Pod Crente falando sobre esse tema. A ideia é a gente ir falando um pouco sobre a oração ali, cada verso, comentando um pouco. Mas antes de começarmos, esses convidados que vocês já ouviram na abertura, e a pergunta que eu faço é: vocês se lembram quando que vocês ouviram ou leram ou avistaram em algum lugar essa oração pela primeira vez? Vocês têm lembrança? Assim, foi na igreja, foi em outro lugar, foi na escola? Você faz pergunta difícil, hein? Foi na música, né? Ah, é verdade? Não foi o Fagner cantando, Cacau, que você ouviu a primeira vez? Não, na igreja, pô. Tem um trechinho daquela música Começar de Mim que é inspirado nessa oração aí. O Jean vai cantar pra nós, que ele que é o músico aqui. A começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o seu povo cresça assim, com uma perfeição. Só 2 versinhos, né? Mas a letra é um pouquinho diferente, né, Jean? Já quebrou a segunda pergunta. Elas milhões de pessoas. Onde houver erro que leve o perdão. A minha Eu acho que Na sua igreja fazia referência a São Francisco quando vocês cantavam Não. essa música? Não é possível. Não, ninguém fazia. Até o dia que eu encontrei essa oração numa camiseta e Na escrito igreja. São Francisco, eu falei, olha aí. O fundo do slide da letra da música era São Francisco, assim. Com o carneirinho do ombro, né? Aquela pombinha. Um passarinho na mão, irmão Sol, irmão Lua. Eu acho que a música do Fagner eu ouvi a primeira vez numa igreja católica, cantada na missa mesmo, assim. A música do Fagner mesmo. Depois que eu fui saber que ela era do Fagner, mas quando eu era criança eu devo ter ouvido em missa mesmo. Eu ouvi essa música aí que o Giancarlo cantou na missa, no colégio. Oxi. O povo cantava as músicas aí do gospel na missa. Sim. Cantava essa, cantava aquela também, outra. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Aí então eu cantava essa. Já não quero ser igual. Então assim, cantava essas músicas todas. Aí cantava essa também, do A Começar. Aí foi a primeira vez que eu ouvi, foi na missa no colégio. E era o nome, era Oração de São Colégio Francisco. São Francisco de Assis. Colégio Anchieta, da Ordem dos Jesuítas. Então, que me chamou a atenção, assim, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi, nunca ouvi a do Fagner, mas eu trabalhei num colégio franciscano, e aí, o colégio era franciscano, e era paz e bem pra todo mundo, não era bom dia, era paz e bem, e a oração de São Francisco foi a primeira vez que eu li com atenção e que me chamou a atenção mesmo, foi trabalhando com os franciscanos. Eu me lembro também de ter visto criança em alguma coisa da igreja católica, mas na igreja evangélica nunca ouvi nem citação, assim. O mais perto que chegou, acho que foi a versão do Leonardo Gonçalves, que eu lembro cantando mais perto da igreja evangélica ali. Mas a gente não canta na igreja a música do Saint-Exupéry lá? Cativar é amar e também.
Uma paráfrase, é tipo, essa versão é tipo a mensagem... Responsável é você pelo que cativou. É Pequeno Príncipe, pô, isso aí não é Bíblia, não. Inclusive, ao fazer o cara quebrando mundos aqui, caindo mundos agora. O novo tema do Crentaço vai ser músicas que você achou que era de crente, mas não sei. Boa. Músicas da literatura que me edificam. Mas o povo não conhece essa Começar em Mim porque o alcance dos vencedores é muito limitado, né? Vencedores por Cristo não foi um... É que a gente vive numa bolha que a gente acha que todo mundo conhece Vencedores por Cristo, mas você dá um passinho pro lado, a pessoa nunca ouviu nada de Vencedores por Cristo. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva que vocês falaram de ter uns versos ali conversando com a oração de São Francisco. Eu conheço a música, mas não tinha pensado nisso. Bem interessante. E aí, ó, olha aí um blow minding aí, ó. Mas eu não lembro quando eu ouvi a primeira vez. E daí a música do Leonardo Gonçalves, né? É de poucos anos atrás, né? Daí eu gosto muito dele, então passei a ouvir bastante a versão dele. E eu trabalho ela. A versão dele é muito bonita, né? Ele cantando é maravilhoso, né? Mas vários aqui falaram que aprenderam na escola. Eu sou a professora que ensina a oração de São Francisco pros meus alunos, né, no colégio. Então eu trabalho ela na aula de ensino religioso com os alunos e daí levo a versão do Leonardo Gonçalves cantado. Não tem... E tem professora de religião também na sua escola? Eu sou professora de ensino religioso. Tem prazer. Graças a Deus, né? Que bom, eu achei que você não era professor de religião, Eu mas sou tudo bem, que bom. de história e de ensino religioso. Ah, eu achei que era só de história, então tá respondido. Porque eu ia falar, professor de religião deve ficar meio enciumada se você ensina a oração de São Francisco. Mas tá certo, é isso aí. Eu não sabia desse seu lado. As professoras de religião do meu colégio me adoravam, né? Porque nenhum aluno do colégio lá... Não deveriam estar adorando a Deus, né? Em termos afetivos, as professoras gostavam de mim. Tá vendo? Apareceu minha avó falando, eu falo, nossa avó, adoro o seu bolo. A gente adora a Deus. Amém! Eu falei, tá bom, não gosto do seu bolo. Então, mas aonde eu tava chegando é que assim, que eu era embaixador do rei. Então, eu gostava de decorar os versículos das histórias bíblicas, então tudo que a professora de religião falava lá, eu tava pronto pra responder, né? Aí, quando eu comecei a perceber que a Bíblia era diferente, que eles usavam lá, eu comecei a me interessar, e também porque tinha umas perguntas que eu não sabia responder, porque tinha a ver com a doutrina deles, né? E aí eu comecei a pesquisar as coisas, e aí foi onde eu comecei a descobrir as linhas, né, teológicas franciscanas, agostinianas, monasticismo e tudo mais. E aí eu fui me interessando, cara, por esse negócio. Aí eu fui descobrindo as orações, como é que era que funcionava, as cruzes, tinha uma cruz para cada vertente e tal, e eu comecei a mergulhar no negócio. Aí eu lembro que quando começavam a formar as equipes para poder ter os encontros de jovem que tinha na época no meio católico, os caras viviam me chamando, cara, pra ir. Era muito engraçado. Minha mãe ficava desesperada. A mãe ficava desesperada com isso. Eu falei, mano, você tá indo pro negócio de católico, os caras tão te chamando. Eu falei, eles gostam de mim lá, cara, gostam que eu vá e tal. Aí eles estão querendo te catequizar lá. Eu falei, não, mas tá maluco, não quer nada não. É que o crente pode fazer isso, né? O crente evangeliza. Não, o crente evangeliza. Agora, apresentando Jesus pra ele, não uma religião. Agora, eu não sei se na época de vocês tinha esse negócio também, porque assim, na minha época tinha essa coisa de algumas coisas, os católicos era quase nossa Argentina no meio gospel, no meio protestante. A Argentina do protestante era o católico. Então a rivalidade era grande. Então, por exemplo, você tinha o São Cosme e Damião, era o negócio mais legal do mundo. Eu morava no interior do Rio, saía pra comer, só que a pior coisa pro crente era você falar pra ele que ele tá comendo uma balinha de São Cosme e Damião, né? Você dá uma balinha pra ele, aí ele põe na boca e fala, é São Cosme e Damião, ele quase vomita. Nesse mundo paralelo, o Paz e Bem seria o Toque Me Voe Seria o Olá Que Tal. E eu lembro que tinha um terror também, porque tinha negócio da hóstia na missa, e que se você não fosse crente, se você não fosse católico, tivesse feito primeiro Eucaristia, sua boca ia queimar. Um dia eu fui lá, paquitão, aí na hora que eu entrei na fila, assim, o padre foi me dar a hóstia, assim, né, aí ele me olhou, aí eu olhei pra ele, ele tipo, sabia que eu não podia, mas ele me deu, era bonzinho, o padre, botou na minha boca, ela foi embora. Ele queria te queimar por dentro e você não sabia. Começou a sangrar o céu da boca do Rodrigo. Mas aqui, vocês são batizados na igreja católica ou são só? Não, eu não. Nenhum de vocês? Não, também. Só eu, então. Eu no meio de pagãos aqui, é isso? A gente corremos sério risco de ir pro limbo. Se eles estiverem certos, só você vai pro céu, João.
Mas tudo vamos O Jonathan, por falta de batismo, ele tá se batizando em todas as vertentes. É verdade. É verdade. Só não vou Ele tá mergulhar ainda. Ele tá Desde garantido. pipoca o cara tá tomando. Que fique Tá registrado. Eu faço todos os batismos, por aspersão. Mergulho não. Ah, então já era. Então, se for esse aí, já era. Você tá enrolado. É bom dar um mergulho na piscina aí. Quem sabe ela já não tá consagrada. Eu nunca vou na piscina da tua casa, Rodrigo. Chama ele pra ir pra praia, Rodrigo. A sua então. piscina, Rodrigo, é Vamos dar uma volta, batizada. Jonathan. Sua piscina Ô, Jonathan, é batizada. Ô, Jonathan, vamos na praia lá no Rio de Janeiro. Você vai levar um caldo lá. Eu vou dizer, aê! A JBL trincando. JBL trincando. Vai mandar Já vem parar na o rua. funk, vai mandar parar o funk, velho. Solta o Não, Mato vocês estão me Nascimento aí. deixando no trauma. O jaleco branco. Próxima vez que eu for na igreja, eu ouvi um dum-dum. Eu já saio correndo que estão ligando a JBL lá. Já manda ligar, já. Eu fico imaginando se o Supimpa ouviu o podcast. Beijo, Supimpa. Mas falando um pouco da oração de São Francisco. Falando um pouco do tema do programa. Bora voltando, agora que a gente trouxe todo o nosso conhecimento sobre o catolicismo, o nosso conhecimento e respeito ao catolicismo. Claro. Por favor, não difame aí, por favor. A oração, embora seja conhecida como São Francisco, não se sabe quem é o autor dela, né? A autoria é desconhecida. Ela é popularmente atribuída a São Francisco de Assis por causa do estilo da vida de São Francisco, da súplica que contém na oração. As pessoas fazem essa ligação a ele. Daí a parte histórica agora, que eu faço com temor aqui e tremor por estar próximo a Tamires, e do Cacau também, ela possivelmente foi escrita no século XX. O primeiro registro que tem dela é de 1912, uma publicação religiosa de Paris, que chamava, agora eu vou gastar o meu francês aqui, La Clochette, que significa a campainha, e ela usava o título de oração simples nessa publicação. Daí, em 1916, em Roma, ela foi impressa num folheto que daí no verso tinha uma imagem do São Francisco. Então o popular de se atribuir a São Francisco veio possivelmente por causa dessa publicação que tinha no verso a impressão da imagem do santo. E no Vamos Brasil... perguntar pro Papa. Pois é, né? Agora temos o Papa Francisco também. Embora ele seja jesuíta. Olha aí. Ele é jesuíta? Sim, gente. Olha aí. E eu tem não reparei nisso. Jorge, porque também nas minhas pesquisas eu descobri que Francisco não chamava Francisco originalmente. Como era o nome do São Francisco? Era Giovanni di Pietro di Bernardoni. É o nome de nascimento dele. Aí depois ele tinha... Não, ele tinha ascendência francesa. E aí eu li duas teorias lá de que ou foi em uma visita à França, que aí o pai dele apelidou ele de Francisco, que lá no italiano faria referência ao francês, ou de que, ainda depois do nascimento, o pai fez essa homenagem, assim, colocou, mas era um apelido, o nome dele original era Giovanni. Que loucura. Daqui a pouco vão falar que ele não é de Assis também. Não, ele é de Assis. Mas no Brasil, a versão mais antiga que tem dela é de 57, que é uma publicação da Câmara dos Deputados. Que é... O Estado laico. Inclusive, pois é, mas eu tava... Das minhas pesquisas, ela é bastante usada. Se não me engano, a Thatcher já usou versos delas em versos da oração e discurso. É bastante usada no meio político, assim. O pessoal vai tomar posse e começar alguma coisa, usa uns versos aqui e ali dela. Leves alfinetadas de Tamires ao fundo. Entendeu? Foi nada. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Mas bora lá então fazer os nossos comentários e impressões no verso a verso da oração. Então primeiro começa lá com o Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Como o Jean tinha citado e o Cacau, que tem a música que lembra, né, o começo disso. Eu tava com medo de começar porque tá nobres teólogos e nobres bacharéis aqui pra falar, né?
Tudo que eu falar vai ser muito inspirado num livro que eu li, do Leonardo Boff, que chama A Oração de São Francisco. Que as pessoas que estão ouvindo não vão ver, mas vai ter o link, talvez. Tudo que eu falar foi inspirado no Leonardo Boff, nas reflexões que ele tem no livro que é muito semelhante à nossa proposta aqui, que é verso a verso e discorrendo sobre as impressões dele da oração de São Francisco. E só nesse Senhor fazendo instrumento de vossa paz já tem muita coisa que ele cita como importante da gente observar. Por exemplo, o chamar Senhor, né? O clamor pelo Senhor logo de entrada. Porque embora Senhor seja um termo que hoje ele é vulgar, no sentido que a gente usa ele amplamente e para diferentes circunstâncias, né? Para alguém mais velho, alguém numa posição que merece respeito, a gente chama de Senhor. No contexto cristão, nem sempre foi assim. E reconhecer o senhorio único e exclusivo de Deus já era um compromisso de recusa do senhorio de outros poderes que poderiam se levantar, né? Inclusive a biografia de São Francisco é legal de pensar nisso por ele ter recusado, ele ser abastado, né, ser rico e ter recusado toda a riqueza para servir ao senhorio de Cristo e o chamado que ele teve. Então só nessa chamada de Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, já tem muitas camadas de significado partindo desse Senhor aí. Você falou que o rico era o seu Jorge lá, né? Quê? Meu Jorge? Eu sou o Bento. Não, é o Giovanni, não o Jorge. O Bento está lá em cima e o Bernardo está aqui embaixo. Não, o Francisco, ele nasceu numa família rica, ele era rico. Giovanni. Meu nome é Bernardo. Não, ele nasceu, já era Francisco. Não vai ficar usando o nome Giovanni aqui. Não, ele não virou Francisco depois que ele virou católico, ele já era Francisco. Eu não tinha entendido isso. Não, ele nasceu Giovanni, mas Francisco já foi um apelido desde criança. Ele não virou Francisco depois que se converteu. Eu achava que era um nome do ministério, que ele adotou no ministério, não? Eu também achei. Não. Ah, ele explicou, rapaz, isso aí. Os dois brisaram. Que foi quando ele era criança. Brisamos. Isso é o Francisco argentino, que foi depois Jorge que virou Bergoglio. Ah, sim. Não, esse é o Jorge. Jorge Bergoglio. Jorge, mas eu tô falando do Francisco original. Então, por isso que eu falei, do seu Jorge, a mesma coisa do seu Giovanni. Seu Giovanni virou Francisco também, pô. Não, mas esse nem é o importante. O importante é o Senhor fazer-me instrumento da vossa paz. O Cacau tá muito impaciente. O Cacau voltou acabou a paciência dele. O Cacau acabou a paciência dele lá na aula, na outra aula. Eu tô aqui só. Na verdade... Rodrigo falando aqui, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Na verdade, é aula prática. Linguagem, é uma meta-linguagem. É prático, tá colocando em prática. A gente tá se preparando, né, Cacau, pra voltar. Não tem, você viu, Giancarlo? Que é tudo hipócrita aqui, né? Tá todo mundo precisando fazer essa oração aí. Ninguém tem esse instrumento. É o exercício da oração que ele tá propondo. E a maneira também dessa reflexão do instrumento é que o instrumento existem diferentes categorias, né? Existe aquela ferramenta que você usa que não tem nada a ver com a finalidade para o que você está usando. Então, sei lá, uma chave de fenda que você usa para apertar uma mesa. A chave de fenda não tem nada a ver com o parafuso ou com a mesa, ou com a função da mesa, né? Mas dentro da oração de São Francisco, ser um instrumento é que você se torna a própria ação dentro da promoção da paz, né? É como o Boff usa esse exemplo de alguém que, por exemplo, toca um violão. Seu corpo inteiro interage com o violão para que se faça a música, né? Não existe música independente do corpo e do violão nesse ato, né? Então o seu corpo faz parte da ação, não é só uma ferramenta para que a paz chegue, mas é você agindo dentro de uma organização e que isso gera a paz e você faz parte dela, é uma simbiose. É bem maneira essa maneira de pensar assim e é bem profunda. Foi profunda para mim, na verdade. Pensando num conceito de paz bíblica, né? A gente pode pensar paz para além de estar tudo bem, né? De estar sem brigas, sem guerras, né? Mas paz num sentido amplo, né? E parece que isso abre todo o discorrer que os versos seguintes, ele vai elencar alguns momentos, né? Algumas formas de que eu posso ser instrumento de paz, né? Eu sempre vi essa primeira frase como se fosse esse abre colchete, assim, né? Esse abre chaves, ó. Me faz instrumento da vossa paz. E aí começa a discorrer como eu posso ser, né? Instrumento da paz. E é bom pensar também que ele cita a vossa paz, que existem diferentes paz, né? Não a nossa paz, ou não a forma que eu interpreto que haja paz, ou que seja paz, é a vossa paz. É a paz de Deus. Exato. Que leva uma segunda reflexão sobre exatamente o que seria a paz, né? Porque existem
indiferente se existe a vossa paz, a paz que advém de Deus, existe uma paz que tem o mesmo nome, mas que na verdade advém de outra conceituação, ou de uma conceituação mais humana, e o que a oração propõe é da vossa paz. Jesus diz lá no Sermão da Montanha que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, né? E eu acho que tem a ver com esse contexto aqui, né? A gente estudou pouco tempo atrás as bem-aventuranças e me detive bastante nessa questão de ser pacificador, né? Porque muitas vezes ser pacificador pode ser confundido com ser um passador de pano, né? Alguém que vai dizer, não, gente, calma, que é isso? Essa é a galera do deixa disso, né? Mas como a paz de Deus vai muito além dessa paz, que é a ausência de conflito, ser um pacificador também vai além de ser aquela pessoa que faz as violências, né, cessarem. Mas alguém que leva uma paz que é holística, né? Que vai para além desse aspecto da violência. Você tá bem hebraico aí, né, Jean? A ideia do shalom, né? Exatamente. Porque a ideia do shalom é exatamente esse, né? Uma paz bem mais plena, né? Uma paz plena, né? Uma paz em todos os sentidos, né? Lá em Jeremias, no texto da carta dos exilados, quando Jeremias envia uma carta lá para os exilados e diz, bem sei, é Deus falando, né? Bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz. A NVI até traduz por planos de fazê-los prosperar, porque a paz não era só não ter guerra, né? Era uma prosperidade em geral. E lá nessa carta especificamente, Deus fala, eu tenho para vocês plano de paz. Beleza? Então Deus tem planejado isso, velho. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, plano de paz. O plano dele, ele bolou. Aí ele diz assim, buscai, na mesma carta, buscai a paz da cidade para a qual os exilei, porque a paz de vocês depende da paz deles. Então ele tem uma paz planejada, mas a paz planejada para o povo era também a paz planejada para os captores daquele povo. Era uma paz para a cidade para onde eles estavam exilados, né? Então esse compromisso de paz com o mundo e de pacificar um mundo onde nós estamos exilados é de assumir uma paz de Deus que não é só paz nossa. Por quê? Porque uma paz que é só para alguns, ela sempre será de algum jeito ou uma exploração de alguém, né? Sempre. Porque se uns estão em paz e outros não, esses que estão em paz têm o privilégio de estarem em paz porque outros não estão, né? Ou será um silenciamento. Se você tem um conflito muito pesado, né? Por alguma situação em que um grupo de pessoas se sente injustiçada, e essa paz vai acontecer quando não sempre, mas muitas vezes quando uma das causas exigidas forem silenciadas, né? Então, muito da nossa paz do mundo, que não é a paz de Deus, nada mais é do que a gente se contentar com as injustiças, né? É paz às custas de alguém, né? Mas fazer um instrumento da paz de Deus é justamente aceitar perder um pouco da paz mundana, perder um pouco do sossego para se esforçar para que outros tenham paz, né? Então, é isso também. Você me fez lembrar aquele versículo lá, paz sem voz não é paz, é medo. Eu ia falar até um pouco isso, porque essa tirada do Cacau aí, essa colocação dele é muito boa para a gente entender, por exemplo, essa paz que é a paz de Deus é diferente da nossa paz no primeiro aspecto de que a nossa paz, o instrumento da nossa paz, ela não é um instrumento de paz, é um instrumento de guerra. A nossa paz, outro versículo, né? A nossa paz se arma para a guerra, né? Então a nossa paz se arma para a guerra para garantir uma paz, né? Enquanto a paz de Deus ela é garantida na paz completa, né? Na paz plena de todos. Os instrumentos de guerra se tornaram arados e enxadas. Exato. É isso aí, muito bom, tá? Bem lembrado. Então, assim, esse texto é maravilhoso. Texto de Natal. Texto de Natal, inclusive, viu? Comunista. Esse texto aí é texto de Natal ainda, hein? É verdade. Do rei que vem. É verdade, o rei que vem. É Miqueias? Não, Isaías. Mas eu li em Miqueias hoje, eu acho. Um texto muito semelhante. É na NVT, né? Não, NVT, eu não uso essas traduções hereges.
Mas a maneira de pensar também que fazer-se instrumento como paz, a paz acaba não sendo uma finalidade, mas um próprio movimento, né? É a promoção da paz, né? E a gente vai poder lembrar de pessoas inspiradas por São Francisco ou pela população, vai ter Luther King, Gandhi, Madre Teresa, assim, a Papa paz, Francisco. ela é um... Papa Francisco, aleluia. A paz se torna também um método de relacionamento com a sociedade, né? Outra a promoção coisa... da paz não é, vamos chegar na paz, a gente vai viver a paz, inclusive dentro dos métodos que a gente emprega. Outra coisa importante nisso aí, Nani, que você colocou, é justamente isso, a gente entender que fazer em instrumento sua paz é o exercício de dar a nossa vida pela paz, né? É colocar a nossa vida pelo outro, nossa paz. Se você olhar o movimento de Jesus, por exemplo, quando ele ensina a gente a como ter paz com Deus, é ele dando sua vida, né, por nós, para que a gente tenha paz com Deus. Então eu tenho paz quando eu me entrego pelo outro, e não quando eu oprimo o outro para conseguir a minha paz. Então, ao ponto de que se eu sou instrumento, eu sou um instrumento de entrega pelo outro, para que haja paz, né? O próprio exemplo de Jesus, né? Como príncipe da paz, ele é aquele que se entrega para pacificar, né? Ele não é aquele que impõe a paz. E parece até que na reta final ali, os discípulos não tinham muita clareza disso, né? Eles estavam esperando que Jesus tomasse e fosse para Jerusalém, tomar conta, ter uma audiência com os poderosos e subjugar todo mundo, quando na verdade ele se entrega, né? Amém! Onde houver ódio, que eu leve o amor. No Twitter. Esse pedaço vem bem as formas, né, do que o Hernani tá falando da gente, a paz ser uma forma de mudança de vida, inclusive. Aí essa primeira grande estrofe vai tratar essas dicotomias, eu acho, né. Mas o Twitter tem que levar amor. Isso, o Twitter tem que levar fim do Twitter. Mas é difícil levar amor no Twitter. Poxa. Não vai pra frente. O amor é só no coraçãozinho do curtir o Twitter. Não gera engajamento. Não engaja. E aí? Eu gostaria muito de saber o que o Boff disse sobre isso. Leonardo. Um beijo, Leonardo Boff, barbudinho. Queria dar um abraço nesse Papai Noel maravilhoso. Mas eu acho que no livro é bem legal também pensar. É uma outra forma de pensar, né? Eu acho que ele tem uma questão meio mística, né? Da leitura até do funcionamento e tal. E aí, quando ele fala de amor e ódio, ele fala desse equilíbrio que existe no universo, de que as coisas coexistem. Amor e ódio, eles sempre vão existir, inclusive dentro do nosso conflito interno, né? Então, por exemplo, onde houver ódio que eu levo o amor, a gente observar o ódio do outro é sempre mais fácil do que a gente observar aquilo que é odioso dentro das nossas próprias... das coisas que nos motivam dentro de um movimento negativo de sentimento, né? E aí, essa transformação que essa tolerância e esse amor que a gente faz irradiar para nós, no combate a esse ódio, irradia para o ódio que a gente observa no mundo e na sociedade, compreendendo que eles existem dentro desse sistema equilibrado, né? E observando o potencial amoroso que essas pessoas também têm, ou que o Twitter também tem. Mas ele tem essa visão bem mística, assim, de equilíbrio, assim, meio yin-yang, sabe? De que as coisas existem e de que a gente tem que ser um agente de equilíbrio. Então, onde houver o ódio, a gente tem que, na mesma proporção, ir para o extremo do amor. E a leitura da oração é sempre muito relacionada a São Francisco, porque ela exige de nós um sacrifício que é muito observável na biografia do São Francisco, né? Qual é o limite da entrega? Ele entregou totalmente. A ordem que ele fundou se entrega totalmente, né? A proposta é que dos irmãos menores lá é que eles se entreguem totalmente. É uma ordem mendicante, eles não têm nada. Dentro de um contexto em que a igreja era muito poderosa. Então, era abrir mão do poder que a igreja tinha. Observando que o próprio sistema religioso, muitas vezes, era disseminador do ódio e não do amor. Então, dentro até da própria estrutura religiosa, a gente tem espaço
para exercer esse equilíbrio que sempre vai existir enquanto o mundo é mundo caído. Esse verso vai bem no que a gente vinha falando do verso de abertura, né? Da questão sacrificial mesmo, né? Parece bem direto nesse sentido, né? Levar amor onde tem ódio é se expor a ser vítima de ódio, né? É se expor ao ódio do outro, né? Não sei se existe outra forma de levar amor onde tem ódio, a não ser correndo o risco de ser odiado, né? Mas não de ser odioso. Então, eu sofro o ódio, sofro a violência, né? E levo amor. Eu tenho uma fixação nessas figuras das resistências não violentas, né? Gandhi, Luther King, exatamente por causa essa postura, essa conduta de expor o ódio através de uma reação não odiosa, né? Uma reação de amor. E quando você ouve, por exemplo, o próprio Luther King falando de qual era o propósito de tudo aquilo que ele estava fazendo, ele diz frequentemente que era de integrar, né? Que aquelas pessoas que eram agressores, que eram odiosos, deixassem de ser agressores e odiosos e passassem a uma convivência pacífica, né? Harmoniosa. Isso você tem que estar muito disposto a ser vítima de ódio, né? Para carregar essa paz, né? Nesses termos. O Martin Luther King disse: as trevas não podem afastar as trevas, apenas a luz pode. O ódio não pode afastar o ódio, apenas o amor pode. Isso aí. O homem era bom. E tem uma coisa, eu tava falando numa igreja nesse fim de semana e me perguntaram, e aí abriu pra pergunta no final e perguntaram assim, eu tava falando sobre comunidade, amor e graça, sei que lá, então, viver nessa comunidade de amor e de serviço e de um considerando o outro superior a si mesmo e tal, isso nos levará a ser odiados? E há muitos exemplos de que sim, né? De que o jeito certo de ser odiado como cristão não é enchendo o saco do outro, né? Entrando no fretado 6 horas da tarde, voltando pra casa, ligar lá o som do celular na pregação do Marco Feliciano. Marco Feliciano prega ainda? Pregou algum dia? Eu não sei, mas gera ódio em mim. Aí eu tenho que lutar no... E aí botar lá... E aí o cara levanta, pelo amor de Deus, estão no fim do expediente aqui, se atrapalhando. Aí, tá me odiando, perseguindo a minha religião. Não é ser odiado porque tá acampando na frente da casa dos outros, cantando hino nacional 5 vezes por dia. É ser odiado porque ama quem não é amado, né? E tem muitos exemplos disso. Na história de Cristo mesmo, obviamente, né? Ele é odiado justamente por amar e estar com aqueles que não são considerados e não são considerados dignos, mas também na história da igreja posteriormente, né? Então, a gente vê o próprio Martin Luther King, né? Que simplesmente por pedir e protestar por uma forma digna de lidar com o próximo, né? E uma isonomia e os direitos civis e tudo mais, foi considerado um herege. Quer dizer, até dentro da própria fé é visto como um inimigo, né? Então tem muito desse exercício, às vezes, de se perguntar quem é que está sendo despersonalizado, quem é que está sendo excluído, quem é que está sendo desumanizado. É só observar, todo mundo que resolve abrir diálogo dentro da religião, ele desperta ódio. Ódio, agora, cancelamento, né? Com a nossa forma de ódio hoje, virtual. E até mais, e aí eu levo uma segunda, porque assim, é muito fácil a gente identificar na igreja quem é que tá fora, sabe? Porque a igreja tem esses processos meio claros, assim, né? Mas numa sociedade como a nossa, é difícil às vezes você identificar quem é que tá fora, quem é que tá sendo considerado excluído. Porque tem muito discursinho de inclusão que, na verdade, não tem a obra nenhuma de inclusão, né? Só tem um discurso. A igreja nem discurso tem, às vezes. Então, às vezes, é pensar assim, em que sentido essas desumanizações estão acontecendo, né? Porque elas estão de várias maneiras, né? Você vê estruturas sociais e políticas em que a injustiça se manifesta e alguns são mais dignos que outros e pronto, né? A gente simplesmente acostuma com o fato de que algumas pessoas têm quase 2 vezes mais chance de morrer do que outras, né? Simplesmente com base no dinheiro. Isso aí é forma de desumanização, ainda que não tenha um discurso, às vezes, na cultura majoritária, defendendo esse tipo de extermínio. Na prática é o que acontece, né? E o envolvimento com isso vai gerar... Então, eu fico pensando, por exemplo, né? Nós
que gostamos de nos pensar assim, tanto quanto críticos do evangelicalismo, né? De um evangelicalismo assim, bem barulhento do Brasil, ainda assim a gente atrai essa oposição da galera da igreja, né? Mas, e como ser o defensor daqueles que são desconsiderados também por aqueles que não são da igreja, sabe? Como, por exemplo, ser como o Júlio Lancelotti, que conseguiu se postar como um opositor do governo da cidade dele, do estado no qual ele estava, e ainda assim ser inimigo do presidente, que já era adversário do governador e do prefeito. Quer dizer, identificando-se com quem ninguém tá dando a mínima, entendeu? Então, enquanto a gente acha que a gente tá sendo muito justinho, muito pacífico, buscando mais integração e tal, Deus tá amando gente que a gente nem imagina, né? Então tem ódios aí, né, estruturais pra gente desafiar também. Eu ia propor até fazer uma junção já com outros 2 versos aqui da oração. Do onde houver ofensa que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união. Que é o PEC ódio, né? O PEC ódio. Eu acho que se conversam, né, esses versos ali, tematicamente. O combo, pega o combo aí. Ódio, ofensa e discórdia, amor, perdão e união. Boa. Poxa, é a igreja do Brasil, né? Você pega esses 3 aqui, é a igreja brasileira nesse momento, né? Que difícil. Mas eu gosto muito de quão disruptiva é essa oração, sabe? E ela não é, eu vou falar, mas eu aposto que deve ter gente que discorda, eu não vejo heresia nenhuma na oração. Na verdade, ela aponta muito, né, pra ideia, o Jean falou mesmo do Sermão do Monte e tudo, né? Só que eu gosto muito dessa disruptividade dela, que ela vai construindo as coisas naquilo que tem que combater. O Osmar Ludovico fez uma pregação sobre os 7 pecados capitais. E aí ele tratou os pecados como doença da alma e não como júri. Então a igreja tem que ser um hospital e não um cenário de julgamento, não um tribunal. E aí ele reforçou a ideia que dentro do meio evangélico é muito colocado como uma coisa de católicos, que daí são as 7 virtudes que combatem os pecados, né? E esse texto faz essa ponte, né? De o que a gente não dá só para deixar vazio o espaço. Ele tem que ser ocupado por algo positivo que reaja, que lute contra aquilo que vem de desgraça, né? Então, o ódio, ofensa e discórdia são talvez as nossas grandes lutas a lutar nesse momento, respondendo com amor, perdão e união. E como, né? Como que a gente faz isso nesse momento? Não é fácil. Eu não tenho resposta. E cada verso, ele acaba com a resposta, né? A última palavra é a resposta. Só que ao mesmo tempo é maluco, porque a gente, em busca do amor, perdão e união, a gente pode usar como ferramenta o ódio, ofensa e a discórdia, achando que tá indo por um caminho, mas usar isso é muito complicado. Eu acho da hora onde houver discórdia que não é que eu leve o consenso, né? Não existe a prerrogativa de convencimento do outro, não, onde há discórdia. Então, não existe nem essa ilusão que eu tenho que levar a minha opinião como solução para que ele se converta àquilo que eu acho. É a união mesmo no ambiente onde pode haver discordância, né? E eu acho que a discordância é o grande calcanhar de Aquiles das nossas relações hoje, né? Porque é ela que dá a ferramenta pra gente odiar e excluir o outro, que é muito fácil no ambiente virtual e problemático demais na sociedade, e a gente vê os resultados disso em todas as nossas relações. Então a proposta da oração não é levar o outro a acreditar como eu acredito. É uma proposta de união onde há a discórdia. A discórdia talvez até continue, a discordância, não a discórdia, vai continuar existindo, mas há de haver um meio de ser um elo de união entre as pessoas. Puxando um pouco a sardinha pro nosso lado, que a gente deveria fazer isso na maioria das vezes, mas a gente às vezes faz joga pro outro lado, né? O Caio Fábio falava isso, né? Se a gente começasse a ler os versículos da Bíblia que a gente achava que é pro outro, pra gente, e aquele que a gente achava que era pra gente, pro outro, quais são as reflexões que isso causaria na gente? Então, pensando nisso, tipo assim, quantas amizades que nós tínhamos, pessoas que a gente ama profundamente, a gente já não ama mais porque discordamos
veementemente nesse período e discordamos radicalmente, fomos para lados opostos, quantas a gente se propôs a manter, mesmo discordando radicalmente de opiniões, né? Quantos laços a gente desfez por causa de opiniões ou por causa de posicionamentos, né? Eu sei que é um assunto polêmico e que talvez tenha infinitas justificativas das nossas partes, assim, mas eu acho que isso é um exercício que eu tentei fazer durante a pandemia, muitas vezes fracassei, mas consegui algumas coisas, em alguns momentos, perceber que às vezes vale mais a pena a gente lutar pela relação do que pela concordância, né? Então, quantos amigos a gente tem ainda hoje, depois do holocausto de opiniões devastadoras que a gente teve aí, de familiares, de amizades, depois de que a gente passou por isso tudo, quantas sobraram, né, daquilo que a gente tinha antes? Quantos laços ainda se mantiveram? Quanto do nosso investimento de amizade a gente se propôs até, ou a gente botou limites, os limites foram passados e a gente partiu para outra. Então talvez seja uma reflexão aí para a gente entrar nessa oração aí, pensando na gente, né? E tem uma questão aqui no perdão, que é o seguinte: como é que eu posso levar perdão onde há ofensa? Primeiro, eu só posso levar perdão onde eu sou ofendido, né? Se eu sou ofendido, eu tenho a opção de perdoar. Se não sou eu ofendido, eu não posso chegar para alguém e falar assim, perdoa, foi nada, tal. Não meço a dor do outro. Mas eu posso sim me colocar do lado da necessária confissão, do necessário reconhecimento para o perdão. Então, quando me envolve, que eu seja um perdoador. E quando envolve o outro, que eu não seja um defensor do culpado, mas que eu seja um defensor do perdão. E o perdão pede um reconhecimento, né? Não se pode perdoar o que não se reconhece como dívida. Então, assim, aquele livro maravilhoso que todo mundo deve ler, Exclusão e Abraço, do Miroslav Volf, ele tá bem preocupado com isso, né? De que às vezes a gente vem com um discurso assim, muito de não, já passou, deixa pra trás e tal. E aí? Deixa pra trás? Simplesmente, né? A vítima simplesmente fica sem qualquer tipo de reconhecimento, reparação, sem nenhum tipo de mudança de atitude pra frente, né? Muito que moveu o trabalho do Desmond Tutu no fim do Apartheid foi isso, né? Não, gente, a gente tá aqui pra estabelecer sim perdão, mas um perdão que tenha a verdade. Uma conciliação que tenha a verdade, né? Que tenha a verdade como objetivo aqui, né? Uma situação completamente diferente, mas não tanto. Quando eu vou falar de reconciliações na igreja, especialmente reconciliações matrimoniais, né? Eu sempre coloco esses dois elementos, né? Tem que ter o perdão total e tem que ter a verdade total, né? Se há já decisão de reconciliação, não, a gente quer se reconciliar, a gente quer se acertar e tal. Então tem que haver verdade total, não pode esconder, né? Uma parte foi infiel, ela não pode confessar só o que a outra parte descobriu, tem que ser verdade total, porque senão não vai ter perdão total, não se perdoa o que não se conhece, só se perdoa o que se conhece. Então tem que ter verdade total, e a verdade total, ela vai poder se manifestar num ambiente de perdão. Então tem que sair de lá, né? Se é para reconciliar, tem que sair com perdão total, né? Então eu sei tudo, e agora que eu sei tudo, eu posso perdoar tudo. Então é isso também no ponto de vista social, no ponto de vista de vítimas de exploração e de injustiças governamentais e tudo mais, né, de opressões ditatoriais e tal, de extermínios, genocídios. Tudo isso, a gente quer que haja perdão, que as sociedades andem para frente, que deixem para trás a violência e o histórico de violência. Claro que a gente quer, mas para isso tem que ter um reconhecimento. Não dá para simplesmente dizer assim, não, tá tudo desse jeito, vamos zerar o jogo e vamos daqui para frente. Não dá, né? Então, levar o perdão onde há ofensa é se comprometer com esses elementos do perdão também necessários, né? Voltando um pouquinho no que o Hernani estava falando sobre discórdia e união, eu estava pensando aqui que a Igreja Católica tem uma premissa de unidade que para eles é basilar, assim, né? Então, como fora da Igreja não há salvação, há uma prerrogativa que me faz comungar até com quem eu discordo completamente, sem ter grandes dificuldades, assim. É claro, tem seus desafios, mas eles levam a união, a unidade da igreja muito mais a sério do que a gente. Nós somos o povo da verdade, né? Não, se é verdade, eu vou defender até o fim, e ele tá errado, eu tô certo, ponto final.
existe uma verdade objetiva e é a minha. E então, nós temos essa tendência maior a fragmentar, né, com muita facilidade, enquanto na Igreja Católica você vê grupos de linhas muito diferentes e que convivem com mais facilidade que a gente. Não vai dizer que é fácil, que é simples, trivial, não é. Mas eles convivem com mais facilidade do que a gente convive, né? O Cacau brincou aqui no off que eu sou muito ecumênico. Um pouco é dessa admiração que eu tenho por essa convivência dos católicos, de linhas teológicas, de práticas tão diversas, e ao mesmo tempo eles conseguem se enxergar como irmãos, como participantes de uma mesma igreja, né? Eu acho que isso é talvez a gente tenha contaminado os católicos com uma visão mais sectária nos últimos anos, se a gente observar, assim, esses movimentos evangélicos, em especial conservadores, ligados ao bolsonarismo e tudo mais, como eles influenciaram os católicos a seguir uma linha também muito sectária, muito odiosa, incentivando aí uma discórdia, né, uma divisão, uma cisão, né? E eu acho que a gente precisa aprender com eles e resgatar isso como um princípio importante da vida cristã, né? Diante do trono já cantava, né? A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor, né? Enquanto a gente caminha em cisão, né? Enquanto a gente caminha cada um para um lado, é muito difícil a gente conseguir impactar as pessoas com a vida de Cristo, né? Acho que talvez o maior testemunho da santidade de Jesus entre os discípulos era pessoas tão diferentes convivendo e interagindo e tendo uma boa convivência, né? Entre os seus 12 ali, tinha gente de tudo que era linha possível, e todo nível social, e toda ideologia, e ainda assim eles eram capazes de sentar aos pés do mesmo mestre e levar aquilo a sério. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Vou fazer também mais uma junção aqui. A gente tá com muito consenso aqui. Onde houver consenso, que eu leve a discordância. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E aí, que verdade que é essa aí? Então, mas aí começa um problema, porque... E conhecereis a verdade. Exatamente, porque o problema é o seguinte: o cara, quando escreveu essa oração, ele não tava no tempo da verdade líquida, entendeu? Da minha verdade. Exatamente. Porque aí que acontece? Onde houver discordância, eu trago o quê? Como é que ele fala? Discórdia é união. União, né? Mas aí eu levo a minha verdade, porque eu vejo que tem um erro e pronto, eu causo discórdia de novo. Então, deu ruim aí, entendeu? Você tá ligado que essa oração ela é complexa também, porque vai muito da pessoa entender o que tá falando sobre verdade. Se a gente for fazer uma análise aqui, vamos entender aqui o que é verdade, mas assim, no popular, irmão, é tipo assim, pô, tá tudo errado aí, eu vou levar minha verdade, e aí pronto, eu tô levando a discordância de novo, mais discordância, eu tô incitando mais ódio, porque é o debate das verdades, é o famoso debate das verdades. Agora, o que eu aprendi, não sei se o Cacau também aprendeu desse jeito, mas teve um professor meu que ele falou uma coisa muito interessante sobre isso. Ele falou o seguinte, que a verdade, ela é uma pessoa, certo? A gente aprende isso na teologia cristã. E como uma pessoa, ela foge dos debates, né? Os debates que trabalham dogma, que trabalham a dialética grega, né? Você foge desse debate de arena, esse debate de discussão, de opiniões. Você foge dessas argumentações, né? E você cai no diálogo. Quando você entra no diálogo, aí você consegue encontrar a verdade ali. Não porque há um consenso, mas porque há relacionamento, a escutatória, né, há respeito. Então, o erro, no caso, eu entendo assim, que o erro é quando não há isso. Quando há problema de egos inflados argumentando um contra o outro, e as pessoas escutam pouco, né? Quanto mais você está inflamado, mais você grita, mais você fala alto, menos você ouve o outro. Há tentativa de imposição da sua opinião a qualquer custo. Enquanto a verdade, como pessoa, ela traz o pressuposto do diálogo, do relacionamento, da mesa, da conversa, do olho no olho. Mais importa a relação,
né, do que ter razão, né? Isso. Então, esse é o meu modo de ver aí nesse caso aí, tá? Eu acho que talvez seja para o nosso tempo de muitas verdades, talvez seja um caminho, né, de olhar para essa oração e tentar forçar essa hermenêutica aí, tá bom? Me perdoe aí o autor que está se remexendo no túmulo aí, sei lá se foi isso que você quis dizer. Beijo. Eu acho que o Rodrigo foi num caminho interessante. Eu acho que essa questão de entender a verdade como sendo uma pessoa e a forma como o Senhor viveu e deu exemplo de como nós devemos ser, faz que a compreensão da verdade ela não é uma imposição de uma ideia, né? Mas é uma forma de ser e estar no mundo. Né? Quando eu estava refletindo, eu pensei muito no texto quando ele fala que vocês são o sal da terra e a luz do mundo, né? Se a gente entender que a luz é essa verdade iluminando o mundo e dando cor e mostrando, assim, revelando a essência das coisas, a real aparência das coisas, excesso de luz fere, não traz alegria, né? É um ambiente extremamente iluminado, ele vai trazer a cegueira, não vai trazer a beleza da diversidade, né? Excesso de sal estraga comida, excesso de sal não serve para temperar a sociedade ou para que a gente seja aquilo que mostra o lado belo ou que melhora, que torna palatável a vida, sabe? Então, onde houver erro que eu levo à verdade, não é eu impor uma forma de ser, mas é eu sendo exibir a beleza, inclusive daquilo que discorda de mim. Conseguir tornar observável, inclusive aquilo que não é cristão, por exemplo, né? Conseguir entender e enxergar a beleza e expor a beleza e defender a beleza daquilo que é diferente de mim, né? O erro não está em ser diferente, né? Eu não quero que ele seja igual a mim, mas é essa verdade que ilumina, inclusive, a forma de ser do outro. Então, é muito diferente você ler, né? É possível essa interpretação do Rodrigo, mas é só se você perder totalmente de vista que essa é a oração de São Francisco de Assis, né? Ou é a oração pela paz. Porque se você lê ela como uma oração a partir do exemplo de São Francisco de Assis, ou uma oração inspirada no exemplo de São Francisco de Assis, levar a verdade nunca é eliminar o erro, no sentido de eliminar o outro, né? É de que o erro existe e que eu levo a verdade que ilumina e que salga o mundo. Puxando o Fiore na memória, pra mim essa oração é muito, a gente resiste na outra coisa, sabe? O ódio vai continuar existindo, o erro vai continuar existindo enquanto a gente tá desse lado da eternidade, mas a gente resiste fazendo as outras coisas, então vai continuar existindo o erro, mas a gente resiste sendo o verdadeiro, sendo a verdade, vivendo a verdade, não necessariamente impondo ao outro, mas nessa dualidade, né, que eu acho que é o que você tá querendo dizer. Eu tava pensando exatamente em ser verdadeiro também. Porque o que é que nós vimos esses dias acontecer e algo que me incomodou profundamente, eu falei isso várias vezes, mas enfim, vou falar de novo. As pessoas querem repreender o erro utilizando mentira, compartilhando mentiras, dando voz a histórias mentirosas, insistindo em mentira e no direito de reproduzir mentiras. Como é que eu conserto um erro com mentira? Como é que eu conserto um erro com coisas que eu sei que é mentira, ou pelo menos sei que podem ser mentira, e ainda assim eu reproduzo aquele discurso, enfim, o botão compartilhar é uma desgraça, né? Porque as pessoas reproduzem algo sem pensar, sem parar para refletir sobre aquilo que eles estão passando para frente. Então, onde existe erro, o erro ele precisa ser combatido com a verdade, nunca com a mentira, né? Ou com uma possível mentira. É aquela história, se eu tô compartilhando algo que eu acho que pode ser uma mentira, é a mesma lógica cometeu o crime. Do cara que sai dirigindo bêbado sabendo que tem o risco de atropelar alguém. Então ele tá sabendo da possibilidade dele estar reproduzindo uma mentira. Então ele tá assumindo a responsabilidade de reproduzir uma mentira. E não é assim que se combate um erro. Determinada postura, sei lá, da ala progressista, pode ser um erro, mas não é com mentira que eu vou repreender esse erro. Eu não tenho tanta essa preocupação com a questão da mentira, da verdade nessa parte, não. Porque exatamente por isso que o Jean tá falando, assim, cara. A gente caminhou muito pelo caminho da
opinião, da possibilidade de visões diferentes, de mentiras e de verdades diversas, o que eu não acho errado, inclusive, né? Acho que em vários aspectos a gente tem interpretações diferentes, maneiras diferentes de lidar com as coisas. Mas hoje em dia a dificuldade está justamente levar a verdade onde está o erro, né? Tá bem difícil mesmo. A turma que antes temia a queda da objetividade da verdade, hoje é quem responde qualquer coisa com, mas isso é a minha opinião, sabe? Então, no final, o único lugar onde a gente toca a realidade é no subjetivo para algumas pessoas. E o subjetivo pode ser confiar na própria capacidade de duvidar. E aí pronto, não se estabelece verdade nenhuma. Qualquer coisa eu posso simplesmente duvidar sem nenhum elemento para isso. E só o fato de duvidar já é um elemento que comprova que aquilo é verdade. Deu para entender o que eu disse, né? Confesso que me perdi no... Por que alguém duvida da eficácia da vacina, por exemplo? Porque é possível duvidar. Se é possível duvidar, a única evidência que ela tem é essa expressão de autonomia pessoal, que é duvidar. Acreditar soa para ela como uma perda de autonomia, porque quem disse para ela foi outra pessoa. Mas a dúvida é algo profundamente pessoal, então é muito real para ela, entendeu? Mas onde há dúvida que eu leve a fé. Exatamente. Aí a questão que eu entendo aí é que o grande problema é que antes da gente perder a fé na verdade, a gente acreditou demais na nossa verdade. Entendeu? Eu acho que esse que foi o problema que a gente gera, assim, sabe? Porque se a gente... E aí que eu acho que quando o Paulo coloca que a verdade sem amor incha, né? Que é o que ele diz lá, né? Ela nos incha, né? E ela nos ensoberbece. É muito por isso, né? Porque a gente é incapaz de chegar na verdade se a gente não puder, em amor, estabelecer o diálogo que o Rodrigo falou, sabe? Então, eu realmente acho que tá na hora de a gente afirmar verdades mesmo, sabe? Mas afirmar verdades encarnadas, entendeu? Encarnadas em pessoas que as carregam, nas relações que nós temos com elas. E esse é o jeito de levar a verdade onde há o erro e onde há mentira também, né? Agora, sobre dúvida e fé, eu tenho uma pequena ressalva, né? Eu não acho que dúvida seja o oposto de fé, né? Eu falo a mesma coisa, cara. Eu acho que tem não... Como será que é em outras línguas? Tem que ver no original francês, certo, Jonathan? Da campainha francesa. Sim. Recite em francês pra nós, Jonathan, por favor. Duvider que leve la fé. É? Blue, blá, flu, fly. Eu tô fazendo francês no Duolingo, viu, gente? Então, eu já sei falar que eu quero comer carne de boi. Eu acho que é dúvida e fé mesmo em francês também, pelo que tá aberto aqui. Mas qual seria a sua alternativa pra gente corrigir? Então, vai que a gente manda lá pros caras e corrige o Cacau. Ah, eu? Tu sim? Eu não! Então quem foi? Qual o oposto? Onde houver dúvida que eu leve a fé. Não, eu vou só explicar a minha pequena ressalva. É pequena mesmo, né? Eu acho que a dúvida, ela faz parte da fé, né? Um monte de gente fala isso, né? Paul Tillich falava, né? Que a dúvida não é o oposto da fé, a dúvida é um elemento da fé. Mas gente bem mais conservadora também fala a mesma coisa, né? Alistair McGrath, o Tim Keller, todos eles vão colocar a fé Inclusive ressaltando que Tomé teve muita fé na sua dúvida, né? Tem Exatamente. Mas exatamente. Você entende que onde houver dúvida que eu leve a fé, é que a fé que eu tô levando ela é isenta de dúvida? Porque não necessariamente seria isso. Seria uma forma de se relacionar com a dúvida. Então, eu acho que se essa frase tivesse solta, beleza. Mas acho que os paralelos que estão sendo feitos me levam a entender que talvez seja... Mas eu também considero que talvez dúvida não era exatamente o que a gente está entendendo por dúvida, sabe? Uhum. Pode ser dúvida como um receio, um medo, né? E nesse talvez no sentido de insegurança, né? Insegurança, Então, por isso que eu falei que a minha ressalva é pequena. É mais sobre como a gente lê dúvida hoje do que o que pode significar essa dúvida. Pode significar tanta coisa, né? E para algumas delas a frase está muito boa. Eu acho da publicação que é a ressalva que a gente fez com erro e verdade. É a forma como você vai olhar isso também. Como você vai olhar essa verdade e erro aí. Que foi feita análise por todos nós de vários ângulos aqui. Eu acho que é a mesma coisa. Cai no mesmo barco.
A oração ela foi composta e publicada pela campainha no período da Primeira Guerra Mundial, né? Então, era um ambiente em que dúvida talvez não estivesse relacionada a questões de fé necessariamente. Talvez dúvidas mais e incertezas relacionadas, né? Inclusive sociais, né? Inclusive de necessidades e carências que não... Hoje a gente olhar a dúvida como oposto de fé, a gente vai falar de um cara que não acredita em Deus. Mas ali poderia ser até uma dúvida do próprio tecido social que está em colapso ali, da possibilidade de uma guerra que está em andamento, né? Que foi o período em que ela foi publicada. Dilacerando a França, porque para a França e para a Inglaterra, a grande guerra é a Primeira Guerra Mundial, porque morrem muito mais soldados e civis na Primeira Guerra do que na Segunda para esses dois países. Tanto que daí tem toda uma discussão de eles demoram para entrar na Segunda Guerra porque eles não querem repetir a desgraça que foi a primeira. Então, a França foi muito prejudicada por causa das trincheiras. E aí o Boff até fala que existem fés, são diferentes. Tem a fé confiança, que é aquela fezes, que é aquela que te move no sentido de uma ação, né? Então, uma fé que vai dar certo, então eu me movo na direção de um objetivo. E a fé crença, que é a fé da motivação daquilo que me leva à ação, né? Talvez quando a gente fala de dúvida e fé hoje no nosso contexto, a gente pensa muito mais nessa fé crença, na fé do que a gente acredita. Mas existe um elemento fé, confiança de que as coisas podem ser superadas dentro do ambiente, pensando desse período em que a oração se popularizou e foi composta, talvez. Eu tenho a tendência em pensar em fé nesse aspecto, da fé como o que me move em ação. O Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta, né? A fé que não produz obras é morta. E uma fé é uma fé que age. E talvez aí dúvida seja esse impasse, onde talvez para traduzir no meu contexto, né, na minha leitura, seria onde eu tenho impasse, onde eu tenho insegurança, onde eu não sei se eu vou ou não vou, que exista a fé que me move, né? Uma fé que gera obra, que produz algo. Uma dúvida que é muito persistente, inclusive nessas prerrogativas ou nesses desejos que são expressos na oração, né? Parte das oposições que vão se levantar é falar, pô, então quer dizer que você vai querer abrir mão de tudo aí? Você acha que vai dar certo isso aí? Né? Tem tudo para dar errado. O evangelho é uma... É um salto no escuro mesmo. É fadado ao fracasso, assim. É um milagre. Só exato, dá certo por um milagre. E há quem diga que o oposto da fé é a certeza, né? Aquela escritora lá, Anne Lefort, ela fala isso, né? O oposto da fé é certeza. Quando você tem certeza absoluta das coisas, você já perdeu o seu ingrediente de fé. Então, talvez nessa linha que a gente está pensando de dúvida aí, não se encaixe, mas pelo medo, pela inconsistência, pela a coisa do amanhã, né? Da insegurança do amanhã, talvez isso venha a trazer alguma coisa. Mas fica aí, né, meus amigos? Fica aí. Nosso próximo tripé aqui de versos tem: onde houver desespero, que eu leve a esperança; onde houver tristeza, que eu leve a alegria; onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu tava pensando, como vocês estavam falando, que da dúvida levar a fé quase daria para substituir por esperança também, mas eu acho que cabe melhor como resposta ao desespero mesmo. A minha sugestão de separar dessa forma, Jonathan, os versos, é porque ele fica como resposta, resumo das respostas: amor, fé e esperança, né? As luz e união teologais, não né? são apenas palavras, já diria o Jesus SBT. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Na primeira tríade ficou amor, daí no meio ficou fé e por último esperança. Isso. Né? Eu decidi que eu vou falar por último, porque o Cacau sempre fala por último e ele sempre parece mais inteligente. Você acha que é por isso que ele parece mais inteligente? Onde houver erro, que eu levo. Eu já tentei falar por último, não ficou tão inteligente assim, Na verdade, eu falo por último porque eu nunca sei o que falar. Eu vou ouvindo os outros falando e vai me dando ideia. Ainda é modesto ainda, tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. Onde houver orgulho, que eu leve a modéstia. Onde houver a soberba, que eu leve o Cacau. Ai, meu Deus.
Eu acho que o tristeza e a alegria tá resolvido na própria frase, né? Esse é o mais direto, talvez, de todos ali. Eu fui primeiro várias vezes, então eu sempre pareço mais idiota. Então, assim, que você foi o único cara que pesquisou, tá todo mundo com medo, assim, mano. Tá todo mundo tateando aqui. Esperança e alegria são coisas que são difíceis de pensar em circunstâncias em que você chega, por exemplo, num ambiente de tristeza levando alegria, tipo, você chega lá fazendo palhaçada num velório, sabe, assim, ou alguém que tá Coringa, né, mano? Uma situação de profundo desespero, sei lá, num contexto de perda, de doença. Que ri de tudo é desespero, né? E aí você levar a esperança como sendo assim, não, vai dar tudo certo aqui, seu pai tá morrendo, sua mãe tá morrendo, seu filho tá morrendo, mas assim, vamos lá, não perde a esperança não, que não é isso, né? Ser fator gerador de esperança e de alegria, trevas e luz é mais metafísico, né? Mas esperança e alegria, que são circunstanciais, nos faz, ou me faz pensar em ser promotor de circunstâncias que gerem esperança e alegria, né? Que eu tô levando esperança e alegria para vocês aqui, criançada, né? Mas é que dá suporte ao que está em desespero ou ao que está em situação de tristeza, que seja uma ação tão consoladora e tão esperançante que gere nele algo que vai vir não de você, mas daquilo que nos une, né? Então, às vezes, onde houver desespero, que eu leve a esperança, é simplesmente estar do lado da pessoa que está desesperada, não se achando o vetor da esperança, né? Mas está ali para dar suporte para que o espírito haja e faça brotar a esperança. Mesma coisa, alegria. É muito difícil falar, onde houver tristeza que leve a alegria, você está no contexto de guerra ou de fome, chegar na favela, todo mundo passando fome, ninguém tem emprego, aí você chega lá e coloca um pula-pula para a criançada pular. Isso não é levar a alegria. Levar a alegria é promover, inclusive, a justiça e suprir aquelas necessidades que estão levando à circunstância de tristeza, né? Então é muito complexo. Esse de levar esperança e levar alegria me fez pensar bastante nessa dificuldade ou nesse desafio de ser o vetor para que brote a esperança. Ser o vetor não, né? Gerar ambientes que possibilitem o nascimento de esperança e alegria nos ambientes de desespero e de tristeza. Você sabe que me fez lembrar isso, um negócio. A gente participei de um encontro que tinha vários pastores e líderes, né? E vários casos, estudos de casos foram trazidos para o local. E um deles foi um pastor que estava em crise de fé no seu ministério, né? E ele chegou e falou assim, perdi minha fé, o que eu faço? E aí foi engraçado que os pastores no local, vários começaram a pregar para cara, como se fosse trazer a fé do cara de volta, explicando aquilo que um pastor sabe, né? Chovendo no molhado, né? Dizendo no popular, falando sobre aquilo que, não, porque Jesus, porque Deus, porque não, você não pode abandonar, tudo mais. E aí, praticamente assim, a maioria não entendeu qual era a proposta, né? E aí teve um pastor que se levantou e falou assim, irmãos, vocês não estão entendendo. Ele não é que ele não sabe o que vocês estão dizendo para ele, não é que ele precisa ser lembrado daquilo, ele precisa entender onde foi parar a fé dele, onde estava a fé dele, e para que ele reencontre a sua alegria no ministério. Então é tipo assim, você perdeu a sua fé, mas a fé no que você perdeu? Né? Em que você tinha essa fé que se perdeu, para que você possa reencontrar, né, novamente, né? Onde você vai encontrar alegria novamente para poder viver, porque isso que você tinha se foi. E aí, nesses dias agora, aqui em Campinas, a gente viveu isso, algo parecido na real. Né? Provavelmente o Cacau sabe disso, né? Teve um pastor amigo, colega nosso, que perdeu sua filha num acidente. E sua filha de 7 anos. Isso foi um negócio muito forte, né? Uma das coisas que ele falou no velório pra gente foi isso, eu perdi minha fé. E nessa hora a gente só sabe abraçar e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, conversando depois com o Fábio, assim, o que a gente fala num momento desse, né? De tristeza extrema, de absoluto tristeza profunda, né? E a gente ficou pensando que o trabalho a ser feito agora é um trabalho de resgatar a alegria de viver de um pai e de uma mãe que perderam toda a sua alegria de viver, né? Porque aquilo ali que trazia uma alegria extrema para eles foi tirado, foi ceifado, né? E agora a gente precisa reencontrar um novo caminho, né? Um novo e vivo caminho. E aí isso até gerou em nós uma possibilidade de ensino aqui na comunidade sobre o recomeçar. A arte de recomeçar, ela exige de nós um reposicionamento de alegria,
o encontrar alegria em coisas que talvez ficaram para trás, ou coisas que talvez não estão recebendo de nós um novo foco, para que haja novamente o prazer de se viver uma vida agora diferente, né? Embora aquela dor tenha causado um estrago muito grande, ela vai, de alguma forma, encontrar seu lugar no luto, encontrar seu caminho, e será aos poucos expurgada pela essa nova alegria. Então eu acho que talvez, Hernani, isso aí, também completando um pouco do que você está falando, é isso. Talvez levar alegria é abrir novas possibilidades, né? Abrir novos caminhos, novos e vivos caminhos de possibilidade de vida. E isso não é uma coisa que não é coisa de minutos, né? Momentânea. A gente geralmente pensa nisso, vou levar o circo, vou levar uma alegria, vou contar uma piada, eu vou levar às vezes levar alegria é algo que vai demorar anos, né? E é uma missão para que as pessoas voltem a sorrir. A questão de trevas e luz me remete lá a 1 João, quando ele diz que Deus é luz e nele não há treva alguma, que essa é a mensagem que ouvimos e que agora transmitimos, né? Esse trecho de 1 João vem exatamente falar a respeito de confissão, vem falar de abrir o pecado, de ser transparente na sua conduta, na sua imoralidade, nas coisas que está fazendo que não condizem, né? E ele vai dizer que a forma de curar isso é trazer a luz, que a forma de resolver esse problema é sempre trazer a luz. E agora apagou a lâmpada aqui. Então, leva a luz aí pra ti. Curioso é isso, né? Talvez trevas e luz aí diz respeito a isso, né? A manter as coisas escondidas, né? As coisas com uma aparência de perfeição, de santidade, a custo de trevas, né? E em oposição a isso, ser transparente, né? Com o meu pecado, com a minha condição, com quem eu sou. Eu acho que a gente vive numa era de aparências, né? A gente vive muito focado em parecer mais legal do que é, na verdade. E parece que o evangelho nos impulsiona na direção oposta, né? De ser cada vez mais transparente e honesto com a nossa condição. Inclusive Jesus fazendo o caminho contrário, né? Ao invés dele parecer como era, ele vem e se manifesta como inferior, né? Como aquele que serve, como o menor de todos. Então é uma mentalidade que parece oposta ao que nos é um impulso mais natural, né? De querer sempre ocultar aquela parte nossa que não é tão legal. Por isso que eu apaguei a luz aqui. Próximo recorte aqui, se no primeiro a gente começou com o Senhor, nesse já começa com ó Mestre, e continua dizendo: fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Essa já é outro texto, né? Esse já é parecido com um texto mais antigo mesmo, né? Não é exatamente igual, mas tem referências mais antigas que esse aí de 1912. Eu acho que o reconhecimento da posição de mestre de Jesus tem a ver com essa tríade aí das próximas frases, assim. E tem a ver muito com o espírito franciscano, né, da proposta do caminho que São Francisco propõe, que é o mais. Né? Jesus é o exemplo máximo do quão radical é a fé cristã, no sentido de ser a disposição de sair no prejuízo dentro de todas essas relações. Então, assim, eu não tô aqui para ser amado, eu quero amar mais do que ser amado. Ser amado é maravilhoso e eu quero propor isso para as pessoas mais do que eu sei que eu vou receber de volta, sabe? Ou que eu compreenda mais do que seja compreendido, porque a minha compreensão não exige reciprocidade de compreensão. Ela não precisa concordar comigo, eu não preciso me compreender também, ou compreender a minha posição, mas que eu esteja disposto a sair sempre no prejuízo dentro dessas relações sociais, né, de relacionamento com as pessoas. Então, o reconhecimento de Jesus como mestre e depois vinde essas frases, Jesus como exemplo máximo e São Francisco também como inspiração de alguém que estava disposto a sair no prejuízo, a não ter reciprocidade nas suas ações. Deu sono em geral também. Pois é.
A gente tá testando quanto recíproco você tá aceitando que a gente seja ou não com você. Eu acho que essa abertura desse segundo bloco, né, ela conversa um pouco com uma série de ampulhetas que foi sobre o tema de justiça, em que naturalmente a nossa tendência é pensar na justiça num aspecto de reciprocidade, né? Devolver de acordo com uma moeda de troca, né? E na lógica de Jesus e do Evangelho, o nosso desafio é pensar no próximo primeiro, né? O próximo vem antes, né? Apesar de toda aquela discussão que existe, ama teu próximo como a ti mesmo, então eu preciso me amar antes de amar. Eu sei que existe esse debate, né, essa linha, mas a princípio me parece muito mais coerente, partindo de um Jesus que se entrega e que diz que não existe amor maior que esse, do que dar a vida pelos seus amigos, e ele os desafia a amar, né, com esse amor também. A renúncia é prerrogativa do cristão, né, cara? Não tem como ser cristão sem renunciar, né? E aí, quando o outro é a prioridade, eu não estou preocupado com os meus direitos, eu estou preocupado em fazer, mesmo que eu esteja fazendo mais do que me é retribuído, né? Ele abre o texto falando dando 3 exemplos disso, e depois ele vem dar a base bíblica em 3 afirmações, né? Dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São 3 versículos bíblicos que são paráfrases, né, de 3 versículos bíblicos em sequência, justificando o argumento que ele está trazendo. Né? Esse ponto primeiro que você estava falando da primeira parte ali, do consolo, da compreensão e do amor, me fez pensar em 2 coisas que o Cacau já falou. A primeira foi no podcast do Evangelho à Mesa, e daí ele traz a ideia de precisarmos olhar para o outro primeiro, e daí se batesse o carro da igreja, quem tinha que ter, não importa quem bateu, quem tem mais dinheiro que tem que pagar o conserto dos 2 carros e coisas do tipo. E quando o Cacau falou uma vez no Twitter sobre é melhor ser um cristão vivendo num país que persegue cristãos do que ser um cristão que persegue as outras pessoas, né? Então eu acho que isso também entra muito nesse ponto, assim, de o quanto a gente entende o nosso papel de submissão a todo mundo, né? Não importa quem sejam as pessoas. Porque assim, né? Jesus se deu pra gente, que era um lixo. Cada um de nós. E aí a gente, quando quer se doar, a gente ainda quer ser seletivo, né? Pra quem eu dou parte de mim, pra quem eu dou um pouco mais, um pouco menos, pra quem eu fecho todas as portas. Então, eu acho que é um pouco isso também, assim, o que a gente, enquanto cristão, entende que, às vezes, entre escolher eu sangrar o outro e eu ser sangrado, é sempre na nossa carne que tem que sangrar, né? Eu ia sugerir uma adição de frase aqui na oração, já que ninguém sabe o autor, né? Que era que eu respeite mais do que seja respeitado, só pra quebrar o outro ditado popular, que é só tem que se dar o respeito pra ser respeitado. Só pra poder quebrar esse, a gente faz essa adição. Edita ela. Mas o Cacau ia falar alguma coisa séria e eu interrompi com bobagem. Fala, Cacau. Mas a nossa postura de ser proativo nessas coisas que ele coloca aqui, né? É muito interessante, né? Mesmo nas coisas passivas, como compreender, né? Compreender mais do que ser compreendido, né? Em Tiago tá escrito, né? Que a gente deve ser tardio para falar e rápido para ouvir, né? Então, isso estende não só para ouvir só, mas para compreender também, né? Para dar todo o direito do outro de ser quem ele é nos termos que ele tem e não impor a ele sentido que é nosso e não dele, né? Haja terapia então, daí, às vezes, pra lidar com isso. Pois é. E eu acho que ele nem tava falando de aceitar, né? Porque aceitar é uma parte, mas nem tudo é aceitável, né? Especialmente em termos de nós sermos vítimas, às vezes, de algumas situações em que a gente fica muito nesse autossacrifício, que às vezes é só uma autoflagelação, né? Mas o compreender é uma atividade que até nos deixa menos ansiosos, né? Porque quando a gente chega em conclusões muito rápidas... Compreensão não significa confirmação. Você pode compreender o ponto do outro. Porque às vezes quando a gente tem certezas muito rápidas assim, né? A gente acaba, às vezes, concluindo coisas que nos deixam apavorados e que nem são, né? Mas se eu tenho a paciência para esclarecer, né? Para ser esclarecido, né? Agora, o consolar e consolado é uma coisa curiosa, né? Porque, assim, de fato, uma postura de estar pronto para consolar é importante.
Mas é muito importante a gente saber também quando a gente não tá em condições, né? E que a gente precisa ser consolado, precisa, né? E eu acho que depende. A gente pode estar bem disposto a consolar e até estar disposto a ser consolador primeiro, mas se a gente tiver a compreensão do que é ser consolado, né? Se não, a gente pode mas cair isso no aí se aplica a tudo, né? Porque também, eu quero mais amar do que ser amado, então eu abro mão de todo o amor que eu tenho pra receber. Isso não existe. Sim. Eu acho que é só a disposição do desequilíbrio das relações, porque é perigosíssimo você achar que você tem que ser um consolador imune e que não precisa ser consolado de nada. Pois é, exatamente. Ou que você pode ser um cara que distribui amor, mas que não precisa ser amado por ninguém, que não tem que ser acolhido por ninguém. Não é isso. É a compreensão, a disposição que você não é o centro do universo digno de todo amor e que eu preciso de todo amor, mas é que o amor que eu recebo de Cristo, por exemplo, e do corpo de Cristo também é o suficiente para que eu extravase esse amor para além do corpo de Cristo. Eu não amo só os meus, eu amo a todos, né? Não amo só os que me amam. A diferença só de natureza dessas duas coisas é que o amor e amar e ser amado quase sempre pode ser simultâneo, né? Nem sempre é. E a gente é ensinado a amar os inimigos, mas muitas vezes pode ser simultâneo. Então eu posso amar e ser amado no mesmo movimento. Agora, o consolar e consolado frequentemente não pode ser feito na mesma hora, né? E geralmente quem está na necessidade do consolo não está em condições de consolar, né? Às vezes não, mas muito frequentemente é assim, né? Então, mas você tem razão. Esse desequilíbrio em qualquer ponto seria problemático. Mas eu acho que esse do consolo, trago um negócio que eu trabalho muito na terapia. A minha terapeuta fala muito disso, do quanto às vezes a gente fazendo pelo outro cura as nossas próprias feridas, sabe? Claro que não é sempre, não funciona o tempo todo, às vezes a gente não nota no momento, mas tem muitas coisas que eu vivo, principalmente nos meus alunos, com eles, de estar por eles e estar com eles, que cicatriza um pouco feridas que eu tive de me sentir sozinha no passado, sabe? Então eu não tô tentando viver por eles, viver através da vida deles, mas ajudando eles é meio que como se eu reeditasse, que é o jeito que a minha linha de psicóloga trabalha. Eu reedito as minhas carências, consolando eles, vivendo com eles, porque eu vejo a Tami adolescente, a Tami criança sozinha ali, neles também, sabe? Então não é sempre, mas às vezes a gente não percebe que consolando alguém, a gente às vezes está consolando uma ferida nossa passada, que a gente queria que alguém tivesse consolado no passado e não consolou e não viu ninguém ali, mas no futuro a gente hoje consegue consolar outra pessoa e cuidar da gente no passado também, assim. Eu vejo muito isso em mim, na minha vivência, pelo menos. Em boa parte é nisso que consiste também a terapia de grupo mesmo, né? E a função terapêutica da igreja, que o Paulo Borges Jr. sempre fala, né? Que a igreja é uma comunidade terapêutica, né? Parte daí também, né? Ouvindo e consolando, e isso me trata, né? Mas o que eu queria puxar aqui é a frase que abre, né? Que eu procure mais. Que a minha prioridade seja me oferecer, né? Não significa que eu não vou receber em troca, né? Mas que a minha prioridade, minha intenção, minha intencionalidade seja fazer primeiro do que receber. É muito comum a gente ficar na expectativa, pô, eu tô mal e ninguém nem ligou. É um pensamento que nos ocorre, né? Talvez se a gente tem essa iniciativa, né? E os textos que ele vai fazer referência depois trazem para isso, que quando a gente tem uma iniciativa de fazer, a recíproca é meio que um fluxo natural. Ainda que não seja a nossa prioridade, a gente não faz para, né? Não consola para ser consolado, a gente consola. E num outro momento a gente vai ser consolado, né? Independente disso ser o que a gente procura. Eu acho que a palavra-chave é procurar. Em vez de procurar consolo, procurar consolar. Ao invés de procurar ser compreendido, procurar compreender. E em vez de procurar ser amado, procurar amar, né? Nosso último bloco. O Jean já deu um spoiler?
da oração traz... Eu concordo com o Jean, eu acho que ele dá mais um enlace nos versos anteriores que dizem, né, esse último bloco: pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São três paráfrases, né? Primeiro, talvez daria para ligar lá com Lucas 6. Deem, receberão, a sua dádiva retornará em boa medida, recalcada, sacudida. Depois, João 12, né? Quem ama a sua vida, perdê-la-á, né? Quem odeia a sua vida, guardará para a vida eterna. E o do perdão, no Sermão da Montanha, né? Jesus disse não perdoar os homens as suas ofensas. Depois de ensinar a orar, ele disse não perdoarem os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas, né? Não é nada muito... que cabe muita interpretação variante, né? Me parece que ele pegou síntese, né? Para justificar o início do bloco, né? Então ele vai falar, ó, a iniciativa nossa é se dar, né? Sempre. É perdoar e é morrer. O que o Leonardo Boff fala? É que eu leio exatamente. Ele não leu até essa parte tá no fim do livro. Eu li 2 vezes, pô. Tem 20 páginas o livro, pô. O Hernani é rápido, Leandro. Não, e é um livro curtinho. O bibliotecário tem que ir na velocidade da luz pra não deixar lá 2, 3 horinhas. na caderneta lá. Não, o Leonardo Boff também, como bom comunista, ele faz algumas comparações relacionadas à economia da ordem mundial, né, que é o capitalismo, a acumulação e tudo mais. E dentro da economia do reino, ela é uma economia em que não se perde quando se divide, né, se multiplica. Então, na economia do capital, quanto mais você divide, cada um fica com menos. Na economia do reino, quanto mais você distribui, todo mundo fica com mais. Então, dando que se recebe, pode ter uma deturpação para bens materiais, né? Então, sei lá, teologia da prosperidade, aqui você dá seu dízimo e Deus vai te multiplicar e devolver 7 vezes mais, num sistema de barganha, mas não tem nada a ver, né? Não é isso. Dando que se recebe não apenas os bens materiais, mas distribuindo todos esses valores do reino que, divididos, multiplicam e fazem, por exemplo, o processo de cura que a Tami falou, né? Então, quando eu aprendo a perdoar, o benefício é também de quem tá perdoando, né? Eu não tô guardando aquilo pra mim, não só do perdoado. Às vezes o perdoado tá cagando, ele não tá nem sabendo, ele não tá nem pedindo perdão. Mas a disposição de estar aberto ao perdão gera em mim um retorno dentro de um valor espiritual e do reino que eu não vou receber se eu não estiver disposto a perdoar, né? Existe uma questão de sustentabilidade da existência e do universo dentro desses valores pregados de perdão, de amor e de tudo mais. Então é insustentável uma vida sem perdão ou sem dividir, né? Então ele fala um pouco sobre isso, sobre a economia do reino. E quando a gente doa generosamente, os bens que a gente recebe não são nem às vezes do mesmo tipo, né? Mas, por exemplo, de abrir mão desse acúmulo gera uma sociedade que fraternalmente me dá muito mais alegrias do que medo, por exemplo. Estar disposto a ter um pouco menos ou dar um pouco mais me traz outros benefícios que não ter muito, mas que ver todos tendo. Então, a economia do reino é diferente da economia do mundo. Porque quando a gente ora como São Francisco, pedindo para que a gente faça mais do que receba, é um desafio para nós também. E o perdoando que se é perdoado é uma parada que sempre me deixa muito encafifado, assim. Por exemplo, no sermão, na oração do Pai Nosso, né? Nos perdoa assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Ou é um exercício de muita hipocrisia ou de muita coragem, né? Porque pedir para que Deus use a nossa própria métrica de perdão para conosco, né, é assumir um compromisso de perdão da mesma forma que eu quero ser perdoado, na direção contrária. Então, um perdão um perdão necessariamente irrestrito, né? Assim como nós somos perdoados infinitamente. A retribuição aí, Hernani, pode nem vir das pessoas e muito menos das pessoas que nós perdoamos ou que nós damos, né? Sim. Daria para colocar aqui, por exemplo, dano que se recebe. Se eu for pensar no bem material, de fato, né? A Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Então, eu dou, mas não necessariamente quem eu dei é que vai me retribuir isso lá na frente, né? Também nesse texto que você mencionou, eu perdoo e quem me perdoa é Deus. Muitas vezes a pessoa não vai me perdoar, mas Deus me perdoa. Então, é perdoando que se é perdoado. Eu não devo exigir do outro que ele me perdoe, ou que ele me dê, ou que ele se sacrifique por mim, né? Mas eu faço
E eu sou retribuído. Como? Por quem? Aí é um outro aspecto, é uma outra coisa. Porque é um reconhecimento também que a gente já recebeu mais, né? Isso é. Então, não é buscando nada, porque a gente já recebeu essas coisas, né? A dádiva, né? Da graça, o perdão, né? A vida para que nós morramos, né? A nossa conta tá positiva, né? Nesse aspecto. Participar dessa fé é isso, né? Se eu realmente acredito que a graça de Deus é muito maior, então eu não tenho necessidade de segurar nada muito firme nas minhas mãos, né? Se eu tenho a certeza de que o perdão de Deus é muito maior, eu não tenho por que não perdoar, como é lá a história do credor incompassivo, né? E se eu creio que a vida de Cristo e a ressurreição de Cristo são muito maiores, eu não tenho por que temer a morte, porque a vida eterna eu já desfruto. Então é um exercício de fé, né? É colocar em prática aquilo que a gente diz que é verdade, né? Aí essa oração pode ser simplesmente aumenta-nos a fé, né? Porque se eu tiver mais fé, é isso que eu vou cumprir, né? Rodrigo, quer encerrar, Rodrigo? Fala da morte aí, Rodrigo. Da morte? Rodrigo, faltou o último verso, morrendo que se vive pra vida eterna. Esse eu acho que é o verso que mais encaixa com aquilo que Jesus ensina pra gente sobre aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, aquele que doar a sua, vai salvá-la. Então eu acho que justamente é isso. A gente não tem medo mais da morte, né? A morte o medo da morte é uma questão de dúvidas, não de fé. E a gente crê na ressurreição. E nós somos os discípulos da ressurreição, então nós temos na vida. E tudo que a vida faz é banir a morte, é vencer a morte. Então a gente vai caminhando em vida, sempre. E a morte é que tem que temer os discípulos da vida. Então a gente vai nessa, vai. Porque aquele... Preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Exatamente, entendeu? A morte é que se cuide também, porque a gente tem que ser assim, né? A igreja é essa manifestação do reino que vai até as portas do inferno e elas não prevalecem porque nós somos discípulos da vida, né? Carregamos a vida mais que abundante, né? Jesus oferece. Então a morte ela não tem mais poder sobre nós, graças ao poder da ressurreição. Por isso a Páscoa, que está vindo aí, né? Ela é a maior festa do nosso calendário litúrgico. E não o Natal, né, como às vezes as pessoas confundem. Porque se Jesus tivesse vindo e não tivesse ressuscitado, não ia adiantar nada pra gente. A ressurreição é o grande passo da vitória, da paz com Deus, de tudo o resto. Eu acho que até por isso que a oração termina assim, né? A gente sabe que o inimigo último já foi vencido, então a gente não teme a morte, né? E eu acho que é por aí. Quando a gente pensa que somos a manifestação da vida plena que Jesus oferece, a gente caminha diferente, né? A gente caminha diferente. A gente entende que ao abraçar Jesus, a vida não fica menor, ela se amplia, o horizonte se abre para as infinitas possibilidades que a gente tem como missão de banir a morte em suas dimensões, onde quer que ela esteja. A gente ganha vida, né? Ganha vida. É a passagem que Pedro diz para Jesus, né? Contrariado, diz assim: não, eu não posso ir embora com ele, Jesus, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Quando Pedro fala isso, essa eu acho que é a emblemática dos discípulos. Eu acho que todo discípulo tinha que ter esse prazer, sabe? Tipo assim, eu não posso. Não há possibilidade de eu ter provado a vida mais que abundante e agora desistir para outro lugar, porque não há outro lugar onde eu veja o nascer do sol e me emocione. Não há outra presença que eu veja as estrelas no céu e contemple a alegria e sinta prazer. A comida tá mais gostosa, andar nessa vida tá mais saborosa, abraçar meus amigos é mais precioso, tudo tá muito mais bonito desde que eu abracei a vida plena. Então eu não tenho outro lugar para ir a não ser aqui, estar contigo, porque a gente encontra as palavras de vida eterna. Então é sobre isso aí, né? Andar com Jesus é sobre esse prazer, esse privilégio, né? Não é um fardo de assumir dogmas, de assumir pesos que a gente fica, nossa, como é que é difícil, não. É um prazer tão imensurável que a gente fala, não tenho possibilidade de viver outra vida que não seja essa, na presença de Jesus, o Senhor da vida, que me mostrou o poder da ressurreição, e agora eu vivo de graça em graça, pela misericórdia dele, vendo elas se renovarem a cada manhã, porque a vida venceu a morte. Amém.
gente agradece cada um de vocês pela dedicação do tempo, por compartilhar as experiências, as impressões de vocês. Estudar pra gravar o programa. Porque o Hernani visitou um sebo para comprar o livro do Leonardo Boff e poder trazer as impressões. Leonardo Boff, eu e Tamires já vimos pessoalmente numa feira agroecológica do Movimento Sem Terra aqui em Curitiba. Inclusive, o pessoal da equipe do Leonardo Boff tá de parabéns ali, que preparou na frente do palanquinho ali onde ele tava falando uma mesa só dos produtos, assim, tipo. Não sei se era da equipe colheita dele, se era da. A equipe do evento, assim, dava uma mesa de ceia muito bonita, que era milho, tudo que era tipo de produtos da muito época, legal. assim. O MST, um dia gravava um programa do MST que cancelaram de vez, gente. Mas agradeço vocês, agradeço você que está ouvindo. Considere, se você não conhecia essa oração, ou se já conhecia, talvez que ela faça parte do seu devocionário ou do seu momento de reflexão no dia a dia ali, quem sabe de um estudo na sua igreja, com o seu grupo ali em casa, com a sua família, de ir pensando versículo, pensando verso a verso da oração, e que ela possa ser também na sua prática diária, que seja na nossa prática diária de cada um aqui, que a gente possa aprender com ela e colocá-la. Bom guia para 2023. É um bom começo aí, a oração de São Francisco. Aí, fica a sugestão aí de episódio sobre orações. Você ia sugerir uma oração aí para o próximo? A oração da serenidade do Reinhold Sensacional, viu? Muito boa. Mas e essa aí da serenidade é muito legal. E eu escrevi um texto que começa com ela lá no Ultimato, uns meses atrás aí. Aquele da serenidade lá, que a capa é da serenidade. Estará linkado, e se você não tem ou conseguiu acesso porque não é assinante, tem o link da Crentaço. Será que tá valendo aí no celular? Dá pra tentar aí, se o link de 6 meses da assinatura digital estiver valendo de graça aí, também vai estar linkado. Então você tenta entrar no texto do Cacau, tá lá, só pra assinante. Você tenta fazer... Senão você vai... Onde houver dúvida, que haja fé. Vai lá e tenta. Senão, daí você assina o Ultimato e abençoa esse trabalho maravilhoso. E é isso, gente. Até mês que vem nos Podcrentes, até nos próximos dias com os outros podcasts da casa. Está 2023 está aí. Que não seja uma reprise de 2013. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.